Queridos amigos, volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. Eu abrirei no capítulo de número 4, este versículo de número 24. João capítulo 4, versículo de número 24, estas palavras do Senhor Jesus. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Nosso título nesta manhã é a adoração em espírito e em verdade. Isto é, a adoração na igreja. Como o povo de Deus deve adorar a Deus, como Deus requer de seu povo que o adore. Esse é o nosso tema e eu tenho certeza que você irá concordar comigo, um dos temas mais necessários, vitais e importantes da igreja em nossa geração. Porque, queridos amigos, há muita confusão no meio do povo de Deus em nossos dias, especificamente na adoração. Eu devo recordar que a adoração, segundo a palavra de Deus, não é só o momento do louvor ao Senhor. A adoração, segundo a palavra de Deus, é tudo aquilo que reunidos nós fazemos do momento em que entramos ao sairmos da igreja. Isso é adoração. Coisas estranhas são realizadas em muitas igrejas sob o título de adoração a Deus. Coisas irreverentes, mesmo coisas mundanas, são realizadas sob o título de adoração a Deus. Mas tudo que nós fazemos no culto ao Senhor, reunidos como povo de Deus, é adoração. E como pessoas que adoram a Deus, então nós queremos saber como Deus demanda, deseja ser adorado pelo seu povo. Como é que Ele prescreveu? O que Ele prescreveu para a sua adoração? É claro que Ele prescreveu. Deus não deixaria a sua adoração, a adoração de um Deus triuno, santo, que se revela em seus atributos, ao bel prazer da imaginação de meros homens. Não, Ele prescreveu a maneira que Ele deseja ser adorado, segundo a sua santidade. E é claro, o melhor lugar para nós iniciarmos este tema sobre adoração em espírito e verdade é aqui neste capítulo de João, número 4, neste versículo 24, com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Observe, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Por que nós iniciamos aqui? Porque nós necessitamos de definições na igreja. Para tudo aquilo que nós iremos realizar, nós precisamos de definições, diretrizes. De outra maneira, nós não saberemos como realizar algo agradável a Deus. E aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo é isto que nós temos, uma definição do que seja adoração. Ouça novamente, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, aqui está a diretriz, o adorem em espírito e em verdade. Importa, é necessário, deve ser desta maneira. O critério, o princípio é que a adoração do povo de Deus a Deus segue aqui. Em espírito e em verdade, um princípio claro, uma diretriz clara para a sua igreja. Bem, nós precisamos começar então com a seguinte observação. Eu gostaria muito que você marcasse isso e nunca perdesse esta informação, este ensino da palavra de Deus. Bem, na palavra de Deus, a Bíblia menciona dois tipos de adoração a Deus. Marque isso, isso é muito importante. Este é o pivô daquilo que nós iremos considerar nesta manhã. Um princípio muito importante. A Bíblia menciona dois tipos de adoração dirigida a Deus. E é muito importante nós iniciarmos diferenciando esses dois tipos de adoração. Primeiro, há uma adoração que envolve toda a vida do crente individual. Uma vida que adora a Deus. Uma vida vivida para a glória de Deus. E então, há uma outra adoração que envolve a reunião do povo de Deus em um culto direto, vertical, dirigido ao Senhor. Essa é a adoração que é oferecida a Deus de uma maneira direta, pela igreja, em culto solene ao Senhor. Mas muitas pessoas, especialmente jovens em nossa geração evangélica, parecem desconhecer essa diferenciação estabelecida na palavra de Deus. Eu creio que é nisto, em não conhecer essa diferenciação, que está a razão de coisas excêntricas,
mundanas e de toda a confusão que nós vemos hoje na adoração, no culto ao Senhor, em tantas igrejas. O antropocentrismo, isto é, a projeção do ego, e o mundanismo, a copiar as coisas do mundo, os estilos do mundo e trazê-lo para a adoração do povo de Deus. O grande problema está aqui, que muitas pessoas, muitos crentes sinceros no Senhor, desconhecem esta verdade. Há uma adoração, eu começo por esta, que envolve toda a vida de um crente, de uma pessoa nascida de novo, viver para a glória de Deus. E é claro, queridos irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, as nossas grandes escolhas, deve ter em vista a glória de nosso Deus. Por isso nós existimos, por isso nós somos salvos, assim nós decidimos, escolhemos, vivemos, tendo em vista a glorificação de nosso Deus. Nós agimos assim na igreja, nós agimos individualmente, as nossas grandes escolhas como carreira, por exemplo, onde viver, onde morar, qual igreja congregar, como me vestir, etc, 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 o que comprar nesta área e naquela, deve envolver este princípio de glorificar a Deus, temor ao Senhor, viver para Ele, eu sendo diminuído. E essa é a primeira adoração, uma adoração que envolve toda a vida de um crente. E nós temos vários textos na palavra de Deus que estabelecem esse tipo de adoração, nós não temos tempo para todos, mas deixe-me voltar a dois. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, veja esse versículo de número 23. Aqui está definido esta primeira, esse tipo de adoração, que é a adoração de toda a vida. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Percebe? Algo é feito como um culto ao Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre o nosso culto racional. As escolhas, as decisões racionais que nós tomamos como sendo oferecidas a Deus. Se eu tomo uma decisão em relação a algo, porque me vem à mente um princípio da palavra de Deus, porque eu sei que isso é agradável ou desagradável a Deus, eu estou tomando esta decisão, agindo assim para o Senhor, e isso é tido, recebido por Deus como um culto. É algo racional, é algo que envolve a mente. Porque eu não irei me vestir, por exemplo, de uma maneira indecente, porque o meu Deus é santo, e assim ao escolher a vestimenta, eu faço isso tendo em vista esta questão, e isto é um culto racional oferecido a Deus. Esta é a adoração de toda a vida, porque eu não me envolverei com estas coisas e aquilo mais, porque a palavra de Deus me ensina isto e aquilo mais, esses parâmetros e mandamentos divinos, e assim ao decidir positivamente ou negativamente em relação a algo, tendo em vista a palavra de Deus, isto é um culto racional oferecido a Deus, e este é o culto de toda a vida de um crente. Mas um texto, nós lemos em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, este princípio sendo estabelecido ainda. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, estas palavras de Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode ler para a glória de Deus. Nós temos um esquema de leitura orientado aqui na igreja chamado de Lendo para a Glória de Deus. E ele coloca nos termos mais simples e básicos da existência humana: comer, andar, beber. Ou seja, tudo mais está incluso aqui, viver para a glória de Deus. Você percebe? Esse é um princípio de adoração. É a adoração de toda a vida de uma pessoa salva. Nós não adoramos a Deus como crentes individuais apenas quando estamos na igreja. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. É claro, queridos amigos, tudo que temos e somos pertence a Ele. Nós somos ressuscitados em Cristo para Ele. Como podemos viver para nós mesmos somente? Isso seria uma adoração do ego, do eu, servir a si mesmo. Assim, a nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Mas então, há outra adoração. É uma adoração mais direta, é uma adoração pré-organizada, pré-estabelecida, pensada antecipadamente. E essa é a adoração a Deus, realizada pelo povo de Deus, reunido em culto ao Senhor. Você percebe? A minha vida, vivida para o Senhor, vida diária, fora da igreja e também dentro, é uma adoração. Quando o povo de Deus se reúne para cultuar ao Senhor e oferecer um culto vertical, direto, proposital, intencional, pré-estabelecido a Ele, esta é uma outra adoração dirigida a Deus.
E essa adoração é bem diferente, porque veja, ela é realizada, segundo o Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Essa adoração, ela deixa de lado todo o ato físico, ela é em espírito e ela é em verdade. Essa adoração deixa de lado todas aquelas atividades que pertencem à vida ordinária e comum. É uma adoração guiada, parametrada por princípios, por diretrizes, ela é regulada por Deus. Assim, marque isso. A Bíblia fala sobre 2 modos, ou 2 tipos, se eu posso colocar esses termos, de adoração. A alma se dirige a Deus, reunida com o povo de Deus em um culto ao Senhor. O povo de Deus ia ao templo e ao tabernáculo de maneira intencional, pré-estabelecida, proposital, para se reunir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Esta é a ideia. O povo de Deus se reúne para cultuar o Senhor e de uma maneira pré-definida, pré-estabelecida, nós já sabemos o que acontecerá, nós oferecemos de uma maneira direta, juntos, um culto a Deus. Este é o segundo tipo de adoração e é sobre esta adoração que nós iremos considerar nesta manhã. Por que isso é importante? Bem, nós temos que ter isso claro em nossas mentes, logo no início da vida cristã, que há 2 departamentos da adoração. Toda a vida de um crente, e então a maior de todas, a adoração que é dirigida a Deus, a adoração direta na igreja, realizada pelo povo de Deus, quando o povo de Deus está reunido. Bem, meu querido amigo, guarde este princípio. Se você mantê-lo claro em tua mente, você não terá dificuldade em discernir o cenário evangélico de adoração em nossos dias. Bem, eu preciso enfatizar isso. Por quê? Porque algumas vezes pessoas nos perguntam, não aqui em nossa igreja, mas muitos perguntam sobre isso. Pastor, por que nós não podemos ter os nossos grupos na igreja? Quarteto, quinteto, solo, sexteto, e as nossas bandas dos jovens, dos adultos, e orquestras e corais. Por que nós não podemos ter as nossas apresentações, os nossos jograis e os nossos teatros e coisas dessa natureza? Por que não, pastor? Porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Por que nós não podemos fazer essas coisas na adoração ao Senhor? Por que nós não podemos trazer estas coisas para adorar a Deus através delas? Bem, ao declarar coisas dessa natureza, este crente revela que desconhece o fato de que há um princípio estabelecido pelo próprio Senhor Jesus para a adoração do seu povo em sua igreja. E isso é muito trágico, porque a adoração a Deus, o louvor, que é uma parte da adoração, e a joia da adoração, claro, é pré-estabelecido por Deus. Não é faça o que você quiser, é tudo da lei. A lei da liberdade cristã, faça o que você quiser, de maneira alguma. É claro que não. Meus queridos irmãos, é trágico, porque há de fato princípios na palavra de Deus que normatizam, regulam a adoração conjunta do povo de Deus. E eles têm confundido estas 2 coisas, e assim, ao confundir a adoração de toda a vida individual ao longo dos dias da semana, e esta outra adoração específica do povo de Deus, estabelecida pela palavra de Deus, eles juntam tudo e nós temos esta bagunça. Esse é o problema que acontece em muitas igrejas. Mas a adoração do povo de Deus reunido é definida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e ele se refere aqui neste versículo 24 a uma adoração distinta, a adoração do povo de Deus na casa do Senhor. Bem, aqui está o texto. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, reunidos para adorar, o adorem em espírito e em verdade. Bem, essa adoração em espírito e em verdade, ela é claro, não se refere à adoração ordinária, normal de toda a vida. Adorar em espírito e em verdade é uma adoração especial. Você, por exemplo, não pode emparear tudo que você realiza nas atividades diárias da vida a esse princípio da adoração em espírito e em verdade. Você não pode viver a tua vida diária empareando tudo ao princípio em espírito e em verdade. Você não abre a geladeira em espírito e em verdade. Você não dirige o teu carro em espírito e em verdade.
Você não poderia fazer nenhuma dessas 1001 coisas que você faz diariamente em espírito e em verdade. Assim, a definição do Senhor neste versículo de adorar em espírito e em verdade refere-se à adoração da igreja. Todo crente deve entender isso. Que um ato direto de adoração a Deus é mais elevado do que qualquer coisa que nós possamos fazer. Por quê? Porque ele é especial, ele é dirigido ao Deus vivo. Deixa eu fazer uma pequena pausa, talvez o nosso intendente pudesse abrir uma dessas portas para a ventilação. Bem, volte sua atenção novamente para a palavra do Senhor. Estamos sendo instruídos em algo tão importante, queridos amigos. É o Senhor Jesus Cristo quem define a adoração do povo de Deus. É claro, é o Salvador quem estabelece a sua adoração. É claro, perceba, querido amigo, aqui está o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado neste mundo. E o que nós temos aqui é um limiar. A lei cerimonial passando, ficando para trás, Cristo cumprindo todas as coisas, e Ele passa a ensinar ao seu povo que o seu povo redimido por Ele deve adorá-lo agora, não mais daquela maneira litúrgica no templo ou no monte, mas de uma nova maneira, e Ele chama isto de adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, uma observação deve ser feita. Observe o termo espírito aqui no versículo de número 24. Deus é espírito, sim, falando sobre Deus. E importa que os que o adorem em espírito. Está em letra minúscula, não é? O primeiro espírito se refere ao Espírito Santo, se refere a Deus como espírito, não como criatura. E este segundo espírito se refere ao ser humano, à alma, não se refere ao Espírito Santo. Certo? Isso precisa estar claro. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas tomam este versículo, arrancam este versículo de seu contexto e dizem: nós devemos adorar pelo Espírito Santo em nós, deixe Ele falar, tomar conta, controlar o que quer que se apronte por aí, é o Espírito, deixe Ele se manifestar. Esse texto não se refere ao Espírito Santo de Deus, mas à nossa alma, ao nosso Espírito. Veja novamente, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mente, o coração. Bem, mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui então? O que é adorar em espírito? O que é adorar com teu espírito? Quer dizer que eu adoro a Deus com a minha alma e não com o meu corpo. Eu posso dançar na adoração, eu posso trazer a Deus na igreja, no culto, uma oferta de ações corporais, de movimentos corporais ao Senhor. Não, porque a adoração estabelecida por Cristo, ela é em espírito e em verdade, ela está relacionada à alma e não ao corpo. Não se trata do corpo. Mas pastor, ninguém pode sair do corpo para adorar a Deus, não é? Mas esta é uma pergunta infantil. Toma-se como entendido que você não deixa o seu corpo em casa e vai de alma apenas para a igreja adorar a Deus. Claro que não, queridos amigos. O Senhor está dizendo aqui que a sua adoração não será mais com cerimônias elaboradas, como entre os judeus do passado. Ritos, cerimônias, ações, o elevar dos sacrifícios, toda aquela liturgia, as vestimentas, as procissões, o incenso. Posso eu adorar a Deus através destas coisas na igreja de Cristo? Não, elas não são espirituais, elas são físicas. Elas têm uma mensagem espiritual que foi cumprida em Cristo. A lei cerimonial passou, são coisas físicas. Agora volte ao nosso texto novamente. Eu lerei a partir do versículo de número 19 de João, capítulo número 4. Aqui está o contexto, preste bastante atenção, querido irmão. Disse-lhe a mulher, é sobre a mulher samaritana, junto ao poço, em conversa com o Senhor Jesus Cristo: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, os pais ou antepassados dos samaritanos, adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O contexto é esse, aqui está o Senhor Jesus Cristo em conversa com aquela mulher, fora de uma vila samaritana. À distância está aquele monte, Gerizim, onde os samaritanos subiam para oferecer os seus sacrifícios a Jeová, ao Deus vivo. Em Jerusalém estava o templo,
estabelecido por Deus, com todas as liturgias e cerimônias, diretrizes claras e específicas para a adoração a Deus. E ela apontando, talvez, para o monte diz: os nossos pais antepassados samaritanos nos ensinaram a adorar desta maneira, neste lugar. Vocês dizem que não é neste lugar geográfico, naquele monte, mas é lá em Jerusalém, no templo. Então ele segue dizendo, e aqui está a resposta do Senhor Jesus, que nos leva ao princípio da adoração. Disse-lhe Jesus, versículo 21, mulher, crê-me, que a hora vem, Cristo está cumprindo a sua missão, logo ele será crucificado e ressuscitará, cumprindo toda a justiça, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, isto é, Cristo nasceu entre os judeus, neste sentido. Mas a hora vem, e agora é, porque Cristo já está presente no mundo, em que os verdadeiros adoradores, salvos, regenerados, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Você percebe? A mulher samaritana está literalmente perguntando algo muito interessante aqui, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Esta palavra traduzida aqui como adorar, no versículo 20, adoram e adorem no versículo de número 24, no original, no grego, traz a seguinte ideia. É a tradução de uma ação judaica, semítica de adorar a Deus. Os judeus adoravam ao Senhor prostrando-se em terra, tocando a testa na terra. Não só eles, como a maioria dos povos, não é, diante do rei, alguém chegava e se prostrava assim. Este é um sinal de auto-humilhação, de autodiminuição. A palavra grega é a palavra proskune, prostrar-se. E ela está perguntando isso. Senhor, nossos pais se prostraram diante de Deus neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve se prostrar diante de Deus, adorar, proskune. Onde é que nós devemos fazer esses atos físicos de adoração ao Senhor? É neste monte, ou é lá em Jerusalém? Uma humilde adoração, reverente. Isso revela o contexto do versículo 24. Onde é o local para se prostrar diante de Deus? Templo ou monte? Uma pergunta sobre adoração, não é? E a resposta do Senhor é que estabelece para a sua igreja o princípio da adoração cristã. Esta forma de adoração conjunta como povo de Deus. Ele diz, os verdadeiros adoradores salvos, porque quem não é salvo, não tem o Espírito de Deus, não é um verdadeiro adorador, é adoração de lábio, de sacrifício, coração distante de Deus, mas aqueles regenerados, verdadeiros adoradores, se prostrarão em espírito e em verdade. Veja o versículo 24. Deus é espírito, importa que os que se prostram, o adorem, se prostrem em espírito e em verdade. Você percebe? Ela está dizendo, Senhor, onde nós faremos essas liturgias dadas por Moisés e os antepassados, coisas físicas, coisas corporais, sacrifício, incenso, este rito, esta marcha, estas coisas físicas e litúrgicas no templo ou no monte? E ele está dizendo, vocês não se prostrarão mais fisicamente, será algo da alma. Não será no monte nem no templo, pode ser agora em qualquer lugar, porque é uma adoração da alma, porque Deus é Espírito. E assim nós o adoramos. Nós nos prostramos, este adorar, em Espírito, diante do Senhor. É algo da alma, já não é algo somente do corpo, onde eu posso deixar a alma de lado. Claro, você pode adorar ao Senhor em qualquer posição reverente. A Bíblia não comanda que você adore ajoelhado, em pé, etc, etc. Você pode adorá-lo em qualquer maneira reverente, porque é em espírito. E você pode orar em qualquer lugar ao Senhor, não precisa ser em cima de um monte, não é mais no monte ou no templo. Na Bíblia, pessoas adoravam a Deus de muitas maneiras. Em pé, ajoelhados, prostrados, deitados em uma cama, pendurados em uma cruz. Em que lugares eles adoravam o Senhor? No monte, no templo, nas jornadas a pé, nos navios, dentro da barriga de um grande peixe. Oração é feita ao Senhor, adoração é dirigida ao Senhor. Assim, o princípio é em espírito e em verdade. Não é mais liturgia.
Pessoas regeneradas, em cujos corações Deus escreveu a sua palavra e seu princípio, um novo coração, o adorarão porque ele é espírito, ele não precisa do cheiro do incenso, aquilo era símbolo, ele não precisa de carne de carneiro, aquilo é símbolo, a alma que se dirige ao Senhor. Salmo 51, versículo 4, tu busca a pureza no coração, é algo da mente, é algo da alma. Essa é a adoração que o povo de Deus oferece junto ao Senhor, onde quer que o povo de Deus se reúna, debaixo de uma árvore, na beira de um rio, em uma praça, como culto ao Senhor, deve ser feito desta maneira. Este é o princípio da adoração pública, da adoração congregacional. A adoração não seria mais baseada em atos físicos ou liturgias, mas algo da mente e do coração, baseado na obra do Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Deus é espírito, não com foco no corpo, danças, coreografias, etc. Não com objetos físicos, instrumentos musicais inanimados, um solo no violão ou no piano, não é? Muitas igrejas fazem isso, acabou o culto e vai lá um solo, ou no meio do culto, o piano tocando, ou só violão. Não há nada sendo dito ao Senhor e todo mundo se maravilha e diz amém, amém. Mas amém é o quê? Onde está a verdade, a mente? De que maneira ela foi edificada? Um espírito, um violão não possui espírito. Um piano não possui alma, não pode se adorar a Deus. São pessoas regeneradas que adoram o Senhor. Estas coisas são auxiliares apenas e devem ser reduzidas ao máximo possível para que não tome o lugar da pessoa, do povo de Deus, adorando ao Senhor. Adoração ao Senhor não é uma apresentação musical. Assim, adorar ao Senhor em espírito e em verdade significa isso, mas significa algo mais. Adorar ao Senhor em espírito significa que o nosso culto, ao estarmos juntos para adorar ao Senhor, isso envolve a mente em espírito. Porque a mente é o palácio da alma, do espírito. Palavras intercambiáveis na Bíblia. A alma está na mente. Ali a alma opera. Parece algo estranho, não é? Mas não, esta é a anatomia da alma. Ela é real, ela existe, ela é espiritual, ela não é material, ela é imaterial, ela deve estar em algum lugar em nós, ela não está no cotovelo, nem no dedo do pé, porque o dedo do pé não comanda o corpo, nem o cotovelo. Mas a alma opera na mente. E assim esta parte física nossa, se eu posso comparar com a tecnologia, este hardware, todo o sistema nervoso, a alma opera nele para produzir a personalidade. Assim como um músico pega a sua viola e aplica a sua mente sobre aquela coisa inanimada e produz música com sentido, a alma se aplica à mente e produz o que nós estamos fazendo aqui agora. Assim, adorar a Deus em espírito significa adorar também com a mente. Isso é de tremenda importância. E se nós perdermos isso, a nossa adoração será uma adoração mundana. Como eu adoro em espírito? Eu adoro em espírito quando eu adoro com o entendimento, com a mente. A mente é o lugar da alma, o palácio da alma. E é através da mente que o ser se expressa. Pastor, bem, então não há lugar para os sentimentos na adoração? É claro que há lugar para os sentimentos. Mas os sentimentos devem estar em seu devido lugar. Porque conforme eu adoro a Deus com a mente, compreendendo, dizendo, declarando verdades, os meus sentimentos responderão com alegria, com gratidão, com comoção, às coisas que eu entendo com a mente. Deixe-me voltar àquela ilustração que sempre uso. Talvez você esteja cansado de ouvi-la, mas ela penso seja melhor para ilustrar isso. A alma é desta maneira. Ela tem suas faculdades, eu posso chamar de departamentos. Ali, na frente de todos eles, como carro-chefe, como um grande trem, uma grande locomotiva, está aquele carro primeiro, a própria locomotiva, onde está o motor. A mente racional vem à frente da alma. Os vagões que completam este trem da alma são as demais faculdades, as afeições ou emoções, a memória, consciência, claro, tudo está envolvido, mas eu estou definindo didaticamente para nós compreendermos como as emoções entram na adoração. A mente compreende a palavra de Deus, o carro-chefe puxa a adoração. E conforme eu compreendo essas verdades gloriosas, santas e elevadas, as emoções são ativadas.
Ou seja, o vagão da emoção é puxado pela locomotiva da mente. E se eu desligar o vagão da emoção da locomotiva, eu não posso mais adorar a Deus? Se eu tirar a emoção, posso, porque a locomotiva segue sozinha sem o vagão. Assim eu adoro a Deus com a mente. Pastor, mas eu sinto tão frio hoje, sem emoções. Sim, mas adorar a Deus é uma questão de obediência. E porque eu entendo isso, eu vou à casa de Deus adorar. E conforme eu estou ouvindo a palavra de Deus e confessando ao Senhor os meus pecados em comunhão com os irmãos, aquele vagão dos sentimentos se conecta novamente à locomotiva dos pensamentos. Assim os sentimentos têm o seu lugar devido. Não é o vagão que puxa a locomotiva e o trem. Não são os sentimentos ou emoções que iniciam, que puxam, que estabelecem a adoração. É a mente baseada na verdade. E as emoções respondem. As emoções, os sentimentos, as afeições fazem parte de um sistema de resposta na alma. Claro que fazem. Você recebe na tua casa um pequeno envelope do correio, tem lá o símbolo brasão de São Paulo. Você já abre, pera ali, multa grave, 5 pontos na carteira. Como é que as suas emoções reagem? Elas reagem imediatamente. Ai, 5 pontos, 200 e tantos reais. Você percebeu como as emoções responderam a uma verdade que você compreendeu? Você não chegou com as emoções primeiro. Chegou, viu, verdade. Alguém lhe diz algo, você está ali tranquilo e de repente, minha filha está grávida. Casou-se. Você é avó, você é avô. Que alegria. A verdade. A mente vem à frente. A mente compreende a informação e os sentimentos reagem de acordo. Assim não é o vagão na adoração que conduz à adoração. É a mente. Isso é que significa também adorar a Deus em espírito, com a mente. E na adoração, queridos amigos, é um erro bíblico não, porque a Bíblia não erra, é um erro em relação à verdade da palavra de Deus, primeiramente, tentar no culto mover as emoções das pessoas. Percebeu? Porque é errado tentar mover as emoções das pessoas antes que a minha mente compreenda o que está acontecendo, o que eu estou fazendo. Esse é um dos grandes erros da adoração cristã atual, contemporânea. Por quê? Porque me parece que o objetivo primário dessa adoração são os sentimentos, a emoção. Veja, você está acostumado com isso. Toca-se uma música instrumental, nada foi dito ainda. Belíssima, bem executada, e há por trás disso aí toda uma engenharia do som, não é? Notas graves para começar você a se acalmar, sentir-se bem. Toca-se uma música instrumental maravilhosa. Na sequência, há uma apresentação das crianças. As emoções são movidas com alegria agora. Então, é uma apresentação dramática sobre a morte de Cristo. Um drama. Mas veja, até o momento não houve nenhuma mensagem racional, direta, que informa a minha mente. Pastor, essas coisas não estão informando nada, é claro, mas de maneira indireta. Cabe a você interpretar. Até o momento foram músicas, encenações, coisas que movem a afeição, os sentimentos. Não houve uma mensagem racional, direta, que informou a minha mente. Assim, não houve adoração. Por quê? Porque não houve edificação do crente. E também não houve adoração direta dirigida a Deus. Tudo foi horizontal, uma música gostosa, uma apresentação. Está tudo aqui, nesse plano. Nada foi oferecido diretamente ao Senhor pela mente da congregação. A adoração, louvor, que é uma parte da adoração, é congregacional. São almas transformadas que adoram a Deus. Não a banda lá na frente, não o teatro. Isso é entretenimento. Adoração é algo vertical, dirigido a Deus por pessoas transformadas. A mente se dirige ao Senhor. Essa é a adoração. E assim é um erro tentar primeiramente mover as emoções das pessoas antes que a minha mente compreenda o que estou fazendo ali. Assim não houve edificação e também não houve adoração dirigida a Deus. Por quê? Porque a mente não foi engajada. Pastor, você está dizendo que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo? Sim, você está entendendo tudo, mas você não está dirigindo objetivamente a adoração a Deus, que flui de você através de
palavras compreensíveis, pensamentos compreensíveis, junto com a congregação. Em espírito, o Senhor nos ensina. Não mais com a parafernália do catolicismo romano, que era pelos sensos, sensações, não é? Ouvido, ouvir, sentir, paladar, os olhos, e você entra naquela grande catedral bela, estou adorando com os olhos, a arte, a estética. Isso não adora a Deus. Palavras, alma, pedras não adoram a Deus, vitrais não adoram a Deus. O cheiro do incenso, isso não adora a Deus. A adoração não é mais física, é em espírito. E em espírito, então, significa também a mente deve estar engajada. Se a mente está desligada, não houve adoração. É a alma que adora a Deus. Agora está aqui um outro elemento na adoração em espírito. Quando nós adoramos a Deus em espírito, quando a nossa alma adora ao Senhor, ela o faz por palavras. Marque isso, muito importante também. São palavras inteligíveis, racionais, dirigidas a um Deus pessoal, racional, que entende, embora espírito. Adoração em espírito é por meio de palavras. Mas veja, nós não nos sentamos na igreja e começamos a adorar a Deus somente em pensamento ou por telepatia. Estamos adorando ao Senhor. Ou mantras evangélicos. Você sabe o que eu quero dizer por mantra evangélico? Quando as pessoas saem repetindo por aí um dos nomes da Trindade. Ó Senhor. Há várias, na verdade, igrejas com influência asiática, em que a adoração deles é literalmente este mantra. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Percebeu isso? Isso não é adoração a Deus, porque a mente racional não está engajada nisto. Não é isso que quer dizer adorar a Deus em espírito, através da mente. Nós dirigimos palavras a Deus. A nossa alma adora a Deus por meio de palavras, não por meio de ações corporais, respiração trabalhada. É a alma que se comunica com Deus, que é Espírito, por palavras inteligíveis. Adoração são palavras. Palavras que são dirigidas a Ele através da oração, ou palavras cantadas ao Senhor, ou a leitura da palavra de Deus, ou a pregação da palavra de Deus. Sempre envolve a mente. E assim nós não adoramos a Deus por meio de um belo solo do piano. Agora a irmã vai trazer um belo solo do piano. Todos sentiam amém, amém. A mente não está ali. A alma não está ali. De modo algum isso pode ser chamado de adoração a Deus. Isso é entretenimento religioso envolvido na adoração. Somente pessoas adoram a Deus e adoração são palavras. Mas a pergunta que se levanta é esta. Sim, nós vamos trazer palavras ao Senhor, um sacrifício, não é? Onde é que eu vou tirar essas palavras? No Antigo Testamento, diretrizes eram pré-estabelecidas para o sacrifício. Um cordeiro de um ano, etc, etc. Uma rolinha assim, oferta de manjares. Tudo era pré-estabelecido. Eles iam buscar e ofereciam aquilo. De onde eu tirarei essas palavras que a minha mente irá oferecer ao Senhor? Queridos amigos, quais são estas palavras aceitáveis a Deus? O que quer dizer cantar, orar, o que pregar? O que eu devo cantar ao Senhor? Palavras. O que eu devo orar ao Senhor? Adorando. A oração é adoração. O que eu devo ensinar? Bem, é o próprio Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, que define de onde nós tiramos essas palavras. Está aqui no versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito, com a mente, com a alma e em verdade. Estas palavras ou verdades que nós dirigimos a Deus em nossa adoração são retiradas da Bíblia, que é a palavra de Deus. Talvez alguém possa dizer, no Evangelho de João, a verdade se refere sempre ao Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é verdade. Sim, Ele é a verdade, mas verdade aqui também se aplica à Bíblia. E aqui nesse contexto ele está falando sobre a palavra de Deus. Assim, verdade aqui é a palavra de Deus. Você se recorda da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo em João 17? Em um determinado momento ele ora ao Pai que os santifique. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Cristo é a verdade. É a palavra de Cristo. O Espírito é a verdade, Ele inspirou.
assim a adoração para nós, o conteúdo disso aqui, para pessoas racionais, nós buscamos na palavra registrada de Deus, que é a verdade, com a mente em espírito, não com atos corporais inanimados. E o conteúdo das palavras que nós dirigimos ao Senhor, sejam cantadas, oradas, procede da palavra de Deus. Nós retiramos ela daqui. Adoração, palavras dirigidas a Deus. Nós então adoramos a Deus, entramos para nos reunir, nos reunimos e começamos a orar ao Senhor. O dirigente ora, conduzindo a congregação. Que palavras ele vai oferecer a Deus, conduzindo a igreja? Verdades desta palavra, que falam sobre os atributos de Deus. Como eu posso me dirigir a Ele? Qual é o pronome de tratamento que eu vou usar em relação a Deus? Ele me ensina: Senhor, triuno, santo, glorioso. Isso deve permear minhas palavras. Só isso que eu ofereço a Deus. Gratidão, porque é um Deus generoso de misericórdia. Tudo que envolve a minha oração é retirado da palavra. As verdades da palavra, envelopada com estes sentimentos, com a mente, com a alma dirigidas ao Senhor. É daqui que nós tiramos o conteúdo da nossa adoração. O que eu irei cantar ao Senhor? Salmos e hinos. Por quê? Porque isso contém a palavra, claro, doutrinas, verdades específicas. Eu não posso trazer aqui qualquer coisa e oferecer ao Senhor, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Eu ofereço a Ele salmos, porque aqui o livro de Salmo é maravilhoso, ele tem toda a estrutura daquilo que nós devemos adorar ao Senhor, mas também hinos, em que o nome de Cristo seja nomeado. E como eu vou cantar estas coisas, segundo a Bíblia me informa? Ele é santo, Ele é digno, Ele é todo-poderoso, Ele nos amou, Ele nos salvou. São verdades da palavra de Deus que devem estar nos hinos. Assim a nossa adoração em espírito e em verdade põe de lado estas coisas corporais inanimadas, e ele envolve palavras, e essas palavras, estas verdades nós tiramos da palavra de Deus. Hinos devem ser bíblicos, bíblicos não apenas cheirando Bíblia, mas pronunciando, declarando verdades bíblicas. Palavras ao Senhor. Assim o Senhor define a adoração para o povo de Deus. Ele é Deus, e sendo Deus, a adoração pela qual Ele deseja ser adorado, Ele nos informa. É uma adoração que deve ser em espírito e em verdade. Não por meio de instrumentos, ritos, cerimoniais, arte estética. Em verdade. Não proveniente da imaginação humana, de liturgias inventadas pelo ser humano. Nem pela arte, nem pela estética. Não está na palavra de Deus, de onde nós tiramos as palavras. E essa liturgia, quem criou ela? Nossos pais lá na igreja tal, 200 anos atrás. Mas isso está na palavra? A Bíblia sanciona isso? Não, então isso não é adoração a Deus, deve ser tirado. Pense sobre a parafernália da igreja católica. Há apenas 2 ritos, 2 cerimônias simbólicas na igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma é o batismo de crentes, é algo que é feito fisicamente, não é uma liturgia, que envolve a mente, comando do Senhor. E outra é a ceia do Senhor, que envolve símbolos. Nada mais além disso. Nós oferecemos a Deus palavras pensadas que refletem a verdade da palavra de Deus, com a mente, de acordo com a palavra de Deus. E mais uma vez, o que está explícito aqui é que é Deus quem define a sua adoração. Isso é de vital importância, queridos amigos. Quando algum grande, famoso pregador ou pessoas vierem dizendo todo tipo de coisa, lembre-se disso. 2 tipos de adoração na Bíblia. Toda a vida. Então, a adoração mais elevada, porque é o povo de Deus redimido, reunido, pré-estabelecida, com a mente, na verdade, dirigida a Deus. É isso que entra nessa adoração. É Ele quem estabeleceu. Ele é adorado desta maneira, em espírito e em verdade. Somente aquilo que Deus prescreveu na Bíblia pode ser introduzido, então, na sua adoração, não é? Ou seja, marque isso também. Aquilo que a Bíblia... Para adoração, aquilo que a Bíblia não prescreve, ela proíbe na sua adoração. Agora, há muita confusão, mesmo no meio reformado, porque há sempre um número de irmãos, queridos irmãos, salvos pela graça de Deus, que dão muito espaço, abertura ao mundo na igreja. E algumas igrejas adotam o seguinte princípio, veja, se a Bíblia não proíbe,
não diz nada contra, então nós podemos fazer, realizando a adoração a Deus. Mas esse é um princípio péssimo, pobre, fraco. Se a Bíblia não proíbe, eu posso trazer. Mas onde é que é na Bíblia que nos é proibido acender velas na igreja? Em lugar nenhum. Então nós podemos trazer velas para o culto? Onde a Bíblia proíbe que no culto do povo de Deus, no Novo Testamento, nós não podemos trazer incenso? Então, quantas coisas são trazidas para dentro da igreja com essa história de que se a Bíblia não proíbe, pode? Não, nós temos um princípio dado por Deus, muito mais positivo, que nos mantém nos limites seguros da palavra de Deus, que é aquilo que a Bíblia não prescreve, ela proíbe. Nós só fazemos na adoração aquilo que a Bíblia comanda, nos dá para realizar. Bem, aquele outro princípio, ele permite a introdução de corrupções humanas. Onde na Bíblia nós somos proibidos de usar vestes cerimoniais, não é? Mas a Bíblia sobre a adoração não diz, nós fazemos na adoração qualquer coisa que a Bíblia não proíbe, ao contrário. Só podemos fazer aquilo que a Bíblia claramente prescreve para adoração. Somente aquilo que Deus claramente prescreve é permitido. E assim esse princípio, ele foi retomado na história do povo de Deus, lá na Reforma Protestante. Ele tinha sido enterrado debaixo da parafernália do catolicismo romano. Os reformadores vieram e falaram, para fora com esses altares, para fora com essas imagens, para fora com incenso e com papo e tudo mais, e traz a palavra de Deus para o centro. Tira o altar e põe um púlpito, uma Bíblia imensa ali. Então os puritanos vieram e disseram, bom, os reformadores fizeram muita coisa, mas eles deixaram o prédio intacto. Eles colocaram o púlpito, a Bíblia, mas o prédio ficou lá, estética. E eles falaram, vamos derrubar tudo isso, um culto simples ao Senhor, um lugar simples, em espírito e em verdade. Mas o evangelicalismo de nossos dias, através do pentecostalismo, que é a adoração contemporânea, ela foi trazida para a igreja histórica pelo pentecostalismo, emprestada do catolicismo, está voltando ao período das trevas e da ignorância espiritual. E trazendo de volta tudo que é estético, corporal, antropocêntrico, mundano, proibido na palavra de Deus. Mas, queridos irmãos, um verdadeiro crente não deveria ter nenhuma dificuldade em entender isso. Um princípio bíblico como esse, que Deus é soberano na sua adoração, e é Ele quem estabelece como deve ser Ele adorado. Somente Ele tem o direito de estabelecer sua própria adoração, como Ele seja adorado, como seu povo redimido deve se reunir para adorá-lo. E quando nós aprendemos isso, torna-se muito fácil, não é? Distinguir entre uma adoração que agrada a Deus, que Ele requer, e os tipos de coisas introduzidas na nossa adoração. Agora veja, deixe-me ilustrar, conforme nós seguimos para o final, e você concordará comigo. O que você pensaria se durante o culto o pastor entrasse e ele chegasse ao púlpito e fizesse o sinal da cruz? O que você pensaria disso? O que você pensaria se depois que o pastor entrasse, os diáconos viessem em uma fila, carregando uma Bíblia imensa, cada um numa ponta, algo dessa natureza. E atrás desse grupo viesse uma irmã com um incensário, vestida em roupas brancas. E aqui diante do púlpito tivesse uma pequena arca de ouro. E durante a ceia nós nos prostrássemos diante da ceia e trocássemos o pão um com o outro. Tenho certeza que todos aqui condenariam isso, não é? Todos nós condenaríamos esse tipo de coisa na igreja, não é? Por quê? Porque essas coisas não são bíblicas. Deus não requer, não estabeleceu esse tipo de coisa na igreja. Por isso elas não são válidas, não são aceitas, porque são invencionismo da astúcia humana, incenso, procissões e tudo mais, invenção humana. Práticas eclesiásticas introduzidas por certas mentes ao longo da história, que foram se cristalizando em uma igreja copiando a outra. Mas permita-me ir além agora, para você perceber o ponto que eu estou estabelecendo aqui. Começa-se um culto em uma igreja evangélica, mas no lugar de começar buscando ao Senhor oração, ou cantando louvores ao Senhor, algo diferente vai ser feito. Vamos começar com a banda tocando. O culto começou.
E na sequência uma coreografia, moças dançando e pulando, corporalmente mostrando-se e silenciosamente dançando sob o som da música. Então o coral vai iniciar na sequência, a igreja vai se deleitar de olhos fechados com vozes entoadas com grande capacidade. E no momento de orar ao Senhor, vamos orar em conjunto. Agora vamos cantar um hino. As mulheres cantam a primeira estrofe, os homens a segunda, os refrões. Vamos melhorar esse negócio, está muito xoxo, está muito mesmice. Vamos animar, gente. Canta-se um hino. E no final da pregação, uma pequena bomba de efeito estético, né, de gelo frio aparecesse aqui e o pastor desaparecesse. Uau! Ou se no início do culto o pastor entrasse, sendo trazido por anjos, um cabo pendurando ele chegasse aqui. Esse é o culto da noite, porque vem poucas pessoas. Bom, não vai ser um culto onde a palavra vai ser ensinada. Sabe o que nós vamos fazer, queridos? Nós vamos fazer um culto musical. Esta noite vai ser um culto musicado. A irmã fulana vai cantar, Beltrano, coral, quarteto, as crianças vão nos deleitar adorando ao Senhor. Um culto musical. E os presbíteros da igreja vão sair por aí durante o culto ao Senhor, veja, colocando suas mãos sobre a cabeça das pessoas e orando por elas. E essa mensagem num púlpito, num texto, num papel, não. Eu vou tirar isso e vou colocar um data show aqui e andar para lá e para cá, com minha calça rasgada, e data show. Será que essas práticas que eu acabei de mencionar por último seriam tomadas na igreja de hoje como erradas? Eu creio que não, não é? Por quê? O que torna elas mais aceitáveis aos olhos de Deus, aos olhos de crentes, perdão, do que aquelas anteriores que eu mencionei, do sinal da cruz, etc. O que torna-as mais aceitáveis do que aquela é que estas práticas últimas, bem, elas já estão no meio da cultura evangélica há muitos anos. Foram introduzidas gradativamente e é parte da nossa tradição. E se você é dessa denominação, é assim que nós fazemos. No entanto, elas simplesmente não possuem base na palavra da verdade. Foram introduzidas gradativamente por boas pessoas, digamos, e outras mais maliciosas, buscando projeção do ego, e foram copiadas de uma igreja por outra. Tudo isso não passa de invenção evangélica, copiado de uma igreja e outra ao longo dos séculos. E pastores incautos, líderes incautos, permitem que esse tipo de coisa sejam trazidas para igrejas, mas lembre-se, elas não são válidas, elas não são aceitas diante de Deus, segundo o princípio, a diretriz estabelecida por Jesus Cristo para a adoração do seu povo. Eu creio que nós devemos considerar com seriedade essa questão. O que quer que seja trazido para dentro do culto, direcionado ao Deus vivo, eterno e triuno, pessoal, deve ter fundamentação, deve ser proveniente da palavra de Deus, porque a sua adoração é em espírito e em verdade. Deve ser checado por este princípio. E o que a igreja protestante de nossa geração está fazendo, permitindo tantas inovações humanas na adoração? Bem, ela está dando uma marcha ré ao período católico romano, pré-reforma, da estética, do entretenimento, da engenhosidade humana, das belas músicas, dos cantos, etc., do vale tudo, das cores do som, voltando à estética. Mas abra comigo em Isaías e nós iremos correr para a conclusão, no capítulo 1, no versículo de número 12. Essa é uma palavra de Isaías no contexto da adoração. Isaías capítulo 1, versículo de número 12, é uma pergunta que o Senhor fez através de Isaías com conexão à sua adoração. E a repreensão, essa pergunta, imediatamente anterior a ela, há uma repreensão da atitude irreverente do povo de Deus no culto ao Senhor. Eles traziam o seu gado para entrar de modo irreverente no lugar sagrado. Isso não foi uma prática autorizada. Veja o versículo então de número 12 do capítulo 1.
Quando vindes, Deus falando por Isaías ao povo de Deus na adoração, quando vindes para comparecer perante mim, adorar, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados, a convocação às assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo reunião solene. Eles traziam juntamente com o culto a Deus um monte de outras coisas. Deus estabeleceu, traga o boi, traga o bezerro. Eles trazem um monte de coisas junto com aquilo. E ele pergunta, através de Isaías, quando vocês entram para me adorar, quem requereu estas coisas de vossas mãos? E a mesma pergunta deve ser feita à igreja evangélica de nossos dias. Ali está, uma banda começa a tocar durante a adoração e a palavra do Senhor pergunta, mas quem requereu isso de vossas mãos, que trouxesse isso na minha adoração? Ali está uma grande orquestra, belamente organizada para adorar ao Senhor, estética, mas quem requereu isso de vossas mãos em minha adoração? E um teatro, um drama, uma coreografia, mas quem requereu isso de vossas mãos em minha adoração? Ela é em espírito e em verdade. Ela é estabelecida por Deus. Pastor, nós temos feito isso há tanto tempo, exatamente, mas não é em espírito e em verdade. Assim deve ser lançada fora. Quem requereu isso de vossas mãos, diz o Senhor. O Senhor não se alegrava, lhe dava grande desprazer que essas práticas fossem feitas, porque ele não as havia sancionado, requerido. Quando vindes para comparecer perante mim com aquelas práticas erradas junto com o culto, quem requereu isso de vossas mãos? Você entra em uma igreja evangélica de nossos dias, você se depara com uma banda na plataforma, quem requereu isso de vossas mãos? O culto começa já em um tom bastante informal. Você não sabe exatamente o momento que o culto a Deus começa. Tem uma música tocando, já estão ali, depois o pastor vem, coisa. Qual foi o momento que começou o culto ao Senhor vertical? Quem requereu esta atitude insolene e reverente em minha casa de oração, diz o Senhor? Deus está em seu santo templo. A pergunta é sempre essa. O culto hoje terá uma peça teatral, ou uma cantata, mas quem requereu isso de vossas mãos? Diz o Senhor. E assim nós podemos proceder por horas e horas e horas, aplicando o crivo do Senhor Jesus Cristo ao que acontece na adoração de hoje. Queridos amigos, a adoração não é questão de gosto, que eu gosto, ou preferência. Não é questão da cultura de um país, no país faz isso, naquele outro faz daquela maneira. Ah, rapaz, que negócio é esse? Você está trazendo a adoração lá da Inglaterra para cá. Olha os africanos, é no tambor, é pula e vai. Olha lá, é de cabeça para baixo ali. Cada cultura da sua maneira. Não. Deus estabeleceu este princípio para todas as igrejas. Não é a cultura que influencia a adoração ao Senhor. É o que Ele estabeleceu. Bem, meu tempo já se esgotou. Não há tempo para falar sobre o tipo de adoração na Bíblia que Deus rejeitou, não é? Porque foram feitas de um modo diferente daquilo que Deus prescreveu. Pense sobre o caso da adoração de Caim. Adoração centrada no ego. Eu oferecerei a Deus o fruto da minha bela agricultura, do meu orgulho. Deus o rejeitou e rejeitou a sua adoração. O que mais? Nadab e Abiú, filhos de Arão. Deus falou, traga o incenso. Feito assim, dessa maneira, neste lugar. Vamos produzir um incenso bom aqui rapidinho, trazer o Senhor. Importa a sinceridade. Fogo do céu sobre eles. Pense também sobre a oferta oferecida por Saul. Deus comandou obediência, mas também queremos oferecer um pouco mais ao Senhor. Culto, reprovado pelo Senhor. E disse a ele, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque deu tudo errado quando Davi tentou levar a arca para Jerusalém num carro de boi, e não pelas varas que deveriam ir nas argolas, 4 argolas, 4 varas. Por que deu tudo errado? Por essa razão. E um homem, quando o carro de boi estava subindo, a arca escorregou da carroça e ia cair, ele pôs a mão para segurar, ele foi morto fulminantemente. O que é isso? Porque fez o que a lei comandou, ninguém toque na arca, a não ser os sacerdotes, os levitas. A arca não deve ser carregada em carro de boi pelos levitas. Isso mostra respeito ao Senhor, santidade ao Senhor. Ah, pastor, mas tudo isso já passou. Isso ficou para trás. Deus mudou. Não, queridos.
Aqui está. Importa que aqueles que adorem ao Pai o adorem em espírito, a mente, não questões estéticas e corporais, em verdade. Olha, não é só em sinceridade, importa tudo mais em verdade. Santifica-os na tua palavra é a verdade. Deixa-me concluir lendo uma pequena passagem de um bem conhecido pastor chamado Charles Haddon Spurgeon, lá do Tabernáculo Metropolitano Batista Reformado de Londres, falando num texto cujo título foi este: Alimentando as ovelhas ou entretendo os bodes? Século XIX, segunda metade do século XIX. Esse é algo parecido com a nossa geração. Ele diz: o diabo tem raramente feito alguma coisa mais sagaz do que sugerir que a igreja, que parte da sua missão consiste em proporcionar entretenimento ao povo com vista a ganhá-lo. Em nenhum lugar está escrito que prover divertimento para as pessoas é função da igreja. Se isso fosse função da igreja, por que Cristo não falou sobre isso? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres para a obra do ministério. Onde está nesta lista os que entretêm, os ministros de louvor, os dirigentes de louvor e tudo mais? Se Cristo tivesse introduzido mais elementos festivos e agradáveis à sua missão, ele teria sido mais popular quando as pessoas se afastavam dele por causa do caráter perscrutador de sua mensagem e penetrante de seu ensino. Mas eu não ouço o Senhor Jesus Cristo dizer: Pedro, corre atrás dessas pessoas, Pedro, e diga a elas que nós teremos um estilo de culto diferente amanhã, algo mais breve e atrativo. Não. O Senhor se compadecia das pessoas, curava-os, mas nunca parou para entretê-los. Algo semelhante aos nossos dias? Parece que são poucas pessoas restantes em nossa geração que sabem o que é adorar a Deus de um modo aceitável a Deus, conforme a sua majestade. Mas é muito importante aprendermos logo no início da nossa vida cristã. Queridos amigos, como igreja, que não adorar a Deus, ou adorá-lo de uma maneira que Ele não prescreveu, é a mesma coisa. Portanto, muitas pessoas, igreja, em nossos dias, falam isso com tristeza, não passam de autoadoradores. Porque não agradam a Deus com seus cultos, mas a si mesmo, como agradar melhor a si mesmos. Meus queridos irmãos, deixe-me concluir. Esta não é a questão pequena. Penso eu que é uma das principais trincheiras de combate do povo de Deus em nossa geração. O mundanismo que foi trazido para dentro da igreja pela música. E Satanás foi muito apto em fazer isso. Ele tem muitas estratégias, não é? Por um tempo ele usou a espada, cortando cabeça mesmo. Diminuiu o número de crentes, mas viu que logo multiplicava tremendamente pela perseguição. Então, o tempo passou, ele começou a introduzir heresias, o catolicismo romano, depois no século XIX, o liberalismo e tantas coisas, e logo o povo percebeu e começou a rejeitar isso, embora ele conseguiu acabar com muitas igrejas locais, e o povo voltou à palavra de Deus ali. Então ele percebeu que ele agiu talvez de uma maneira um pouco precipitada, muito aberta. E sabe o que ele fez? Ele usou uma estratégia muito antiga que pertence a ele. Ele conseguiu entrar e se infiltrar na igreja sutilmente para trazer o mundo para dentro da igreja através da música. Na adoração do Senhor, diante do trono dele, o mundanismo. E assim muitas igrejas foram tomadas pelo mundo. Acaso eu estou fazendo uma ilustração sem base bíblica? Depois você lê Apocalipse capítulo 1. A mulher grávida da igreja é levada para um lugar deserto, e o dragão, Satanás, lança de sua boca rios, água, que se representa à cultura, no livro de Apocalipse. Ele está sempre buscando o mundo, trazer o mundo para dentro da igreja, e ele conseguiu em nossa geração, pela música. É claro, nós não temos tempo para falar sobre isso. Mas a música, ela altera e toca em tudo na igreja. Se é irreverente, nós nos tornamos irreverentes, nos vestimos de maneira irreverente, falamos de maneira irreverente, nossa conversação no final do culto é irreverente, tudo é irreverente. Se não há a palavra de Deus nela, então nossas conversações depois também não serão sobre ela. Ele foi muito sábio, é claro. Lembre-se o que ele fazia na eternidade antes de cair.
Ele sempre utilizará esse instrumento humano. E há hoje pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo, que estão tão viciadas à música contemporânea como drogados. Elas não conseguem fazer nada sem uma dose de música contemporânea. Tem que sair na porta da rua com um fone de ouvido, tem que ouvir. Se eu estou parado em casa, eu tenho que ouvir, senão eu não sinto sentir. Essa droga eufórica, Satanás tem dominado a muitos. E no lugar, na presença de Deus, quando o povo de Deus se reúne para adorar, o mundo agora está ali. Quem requereu isso, diz o Senhor. É Deus adorado. Queridos irmãos, deixe-me recapitular. O significado da nossa adoração. O que é adoração? Adoração é um dever, criados para adorá-lo, salvos para adorá-lo. 2 tipos de adoração. Toda a vida, ao longo da semana, ao longo dos anos, e então, de um outro lado, um ato direto, intencional, conjunto da igreja a Deus. É o Senhor Jesus quem define a adoração no Novo Testamento. Ela deve ser em espírito e em verdade, não algo corporal, estético, inanimado, extasiante, mas com a mente, por meio de palavras. E estas palavras ou verdades são sempre baseadas aqui, tiradas daqui, da palavra de Deus. A obra de Cristo e tudo que essas coisas significam para nós, o caráter do Senhor. Em resumo, este ensino recebeu um título. Tem sido chamado de o princípio que regula o culto. Aqui está o princípio regulador do culto. É Deus quem o regula. Ele é em espírito e Ele é em verdade. Somente aquilo que Ele estabeleceu, Ele requer. É o que Ele aceita. Em espírito e em verdade. Verdadeira gratidão, verdadeiro gozo, verdadeira alegria, júbilo na presença do Senhor, verdadeira submissão à sua palavra. Um Deus santo, santo, santo é o Senhor. E o seu povo deve ser santo, e santidade significa obediência. Uma das principais partes da nossa adoração a Deus é a reverência ao Senhor, porque Ele é santo, santo é o Senhor.